Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Marcela e nós vamos trabalhar mais uma aula de interpretação de texto. Aula 1 sobre intertextualidade. Vamos lá? Bem, o que é intertextualidade, gente? Intertextualidade, siga aí comigo. É a relação diálogos entre textos. É o processo implícito ou explícito de incorporação de um texto em outro, para reproduzir o sentido incorporado ou para transformar esse sentido. Como assim reproduzir e transformar? E como que ele vai intertextualizar? Como que vai dialogar entre os textos? Exatamente. O texto, o intertexto é quando eu encontro partes de um texto já lido no meu texto atual. Ou seja, ele vai conversar, ele vai entrelaçar, ele vai dialogar. E essa formatação, essa intertextualidade, serve para reproduzir o sentido que eu incorporei, ou seja, para afirmar algo que eu já disse, e eu trago para o texto presente partes do texto que eu já li, ou transformar esse sentido. Só que o nosso intertexto, ele não acontece apenas em texto. Ele pode ter em música, pode ter em pintura, novelas, filmes. Então, são trechos de outros textos que eu já li e encontro no meu texto atual. Assim acontece em filmes. Um exemplo disso, sobre os Vingadores Ultimato. É um filme que foi campeão de bilheteria. E para eu assistir e entender esse filme, é lógico que eu tenho que ter assistido todos os outros filmes falando sobre os Vingadores. Mas Vingadores é um conjunto de super-heróis. E aí que está. Nos Vingadores Ultimato, eu tenho uma série de super-heróis, vários super-heróis reunidos, né, para contar um enredo. E lá eu posso ver a ação de textos isolados, como é o caso do Homem-Formiga, Mulher-Vespa, do Hulk, do Thor, dentre outros textos que têm filmes isolados deles, que eles têm lá os seus poderes de super-heróis e influenciadores, e neste filme, Vingadores Ultimato, eu encontro essa intertextualidade. Assim também acontece nas food paródias. As food paródias, por exemplo, eu conservo o meu texto, né, o batidão lá, a melodia, o ritmo, e troco a letra. Isso faz com que aconteça aí a intertextualidade. Mas a intertextualidade, galera, não fica só nisso, tá? Ela é extensa e hoje nós vamos ver uma dessas partes. Vamos lá? Vou passar para vocês aqui a divisão da intertextualidade. Ela é dividida nas categorias de citação, de paródia e paráfrase. Todas elas são chamadas de intertextuais, só que cada uma tem a sua característica, tem a sua ideia sozinha, tem a sua particularidade. Hoje nós vamos verificar a particularidade da paródia, que ela é um intertexto, e vamos verificar como esse intertexto paródia influencia na leitura de texto. Então vamos aí. Presta atenção aí a parte que eu falo sobre paródia. Paródia. Você com certeza já se deparou com alguma paródia musical, por exemplo, bastante popular nos dias de hoje pela internet. Trata-se de uma perversão do texto fonte, parecendo normalmente com caráter humorístico, com tons irônicos e críticos. Paródia é uma palavra derivada do grego e que significa um canto semelhante ao outro. Então, quer dizer, um canto semelhante, não que eu tenho que copiá-lo, né? Nós podemos observar vários programas de televisão que fazem paródia a respeito de outros programas. A televisão, há pouco tempo atrás, passava assim, TV na TV. Ela fazia o quê? Esse programa era uma reprodução de todos os outros programas de televisão. Então, eu estou fazendo uma paródia, uma brincadeira. Essa brincadeira ela tem um fundo crítico, mas a princípio ela é humorística. Mas nós temos que observar o que nós queremos ler ali, o que o autor coloca para nós interpretarmos de uma forma parodiada. Tá? Então, geralmente é a perversão do texto-fonte, ou seja, eu vou modificar o texto-fonte, mas sempre encontrar tons humorísticos, irônicos e críticos.
Eu trouxe para vocês um exemplo disso, a paródia de um filme chamado O Diabo Veste Prada. É um filme que fala sobre moda. Aqui, o autor ele coloca na capa do seu filme um salto, né? Um sapato feminino aí, um salto, e aí ele coloca O Diabo Veste Prada. Prada é uma marca, muito cara, por sinal. Aí o Hortifruti, ele brincou fazendo uma referência ao filme O Diabo Veste Prada. Ele colocou lá, O Quiabo Veste Prada. Observe que até a formatação das letras são iguais. Ele está fazendo uma referência, ele está parodiando o filme O Quiabo Veste Prada. Além da sua letra, ele coloca também um quiabo, mas o modelo é de um salto, fazendo referência ao salto que está na capa do filme. Isso é um tipo de paródia, tá? Nós só temos esse? Não, inúmeros outros. Eu coloquei aqui para vocês alguns. Olha lá, o filme Titanic, a Rose lá, a cena clássica do filme Titanic, conhecida mundialmente, é reproduzida pela família Simpsons. Então, ele está fazendo uma referência, isso é uma paródia. Aqui nós temos a capa de um disco dos Beatles, né? Ele está aqui, ó, dos Beatles, ele está atravessando uma avenida muito famosa, e aí os Simpsons novamente faz a reprodução da avenida, de como está disposto aí os Beatles. Então, ele está fazendo a reprodução. Observe que até as vestimentas são bem parecidas e os lugares também. Aqui é uma fotografia, aqui é uma pintura, mas ele faz referência, e isso também é uma paródia. E a campeã de paródia é a Mona Lisa. A Mona Lisa, nós sabemos, conhecemos, né, que é uma pintura muito famosa, conhecida mundialmente, fica lá em Paris, no Museu do Louvre, e eles fazem paródias. A internet está lotada de paródias da Mona Lisa. Ela tem todos os estilos e para todos os gostos. Isso significa o quê? Uma paródia. Isso é paródia, tá? Agora vamos para os exercícios. Esse exercício foi do Enem. Preste atenção aí na leitura, galera. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com imagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Texto 1. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, se gaúche na vida. Carlos Drummond de Andrade. Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Chico Buarque. E agora o texto 3. Mais um texto, falando do anjo. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Prado Adélia. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade e Pô. Então, o texto número 1 é o texto original. O texto 2, feito por Chico Buarque, e o texto 3, feito por Adélia Prado, eles vão estabelecer uma intertextualidade em relação ao texto 1, de Carlos Drummond, por reiteração de imagens, oposição de ideias, falta de criatividade, negação dos versos ou ausência de recursos. Então, eu vou voltar aqui no número 1 para vocês observarem o 2 e depois eu retomo o exercício 3. Observe aí. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, se gaúche na vida. Esse é o texto original. O texto 2, de Chico Buarque, que faz a intertextualidade, diz assim: Quando eu nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. E o 3, quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, já decidiram e marcaram a sua resposta? Vamos ver qual é?
Quem colocou a resposta A acertou. Reiteração da imagem, porque a imagem que estabelece o texto do Carlos Drummond é o anjo, né? Um anjo, lá no início nós vamos ver, um anjo torto. No 2, o anjo é safado. E no 3, o anjo é esbelto. Então, a resposta correta foi a resposta A. Bem, galera, por hoje é só. Espero vocês para continuarmos a aula de interpretação. Até mais!